Olá, 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 bem-vindos a mais um episódio Pontos nos Nis, o teu podcast sobre truques e dicas para a tua performance musical. E Tita, como estás? Sanita, estou ótima. E tu? Também, está tudo. Tá tudo bem, senhora professora? De qual vai ser a lição de hoje? Hoje estou em modo teacher. Muito aliás, bem, muito estou bem. na escola, portanto, se ouvirem barulhos, não sou eu. Não, dá outra seriedade ao podcast. Estás Exato. numa instituição de Exato, formação e educação. já tu estás num hotel, não é? Impecável, feita artista, claro. Muito bem. Exato. Então, qual é a nossa dor de hoje, Tita? A nossa dor é competição em música. Gostaste da minha cara de indignação? Tentei. Sou doutor, competição em música, como assim? É verdade, como assim, não é? Bela Bartók dizia: as competições são para cavalos, não para artistas. Yeah. Olha, também ouvi essa. Tive uma vez um professor que me disse que competições são para cavalos. Mas não foi o Bela Bartók? Não, infelizmente não. Mas se calhar ouviu dele, ou se calhar leu dele também. Não, e é muito verdade. Acho eu. Pronto. Também isto aqui, atenção, acho que é melhor fazermos já um disclaimer no início, que vamos expor factos. Não é? Depois fica ao encargo de cada um perceber se é contra, se é a favor, se nem uma coisa nem outra. Sim, um bocado à mercê também à semelhança daquele episódio que onde falámos sobre o talento. Sim. Eu confesso que fiquei um bocadinho reticente depois desta preparação, da preparação para este podcast, porque eu tinha uma ideia mais ou menos bem estruturada e confesso que agora fiquei tipo, espera aí. Olha, eu não tenho opinião, sinceramente. Eu sinto que sou uma Maria vai com as outras neste tema, porque ele tem prós e tem contras, e para mim é muito difícil tomar uma posição. Mas pronto, se calhar entramos mesmo por aí, Sónia. Sim, há um vencedor de um concurso de piano, o Onance. O concurso chama-se Onance. O pianista Kolesnikov, que diz que a experiência da competição, isto em contexto de concurso, não é? Que não é só sobre isso que vamos falar aqui, mas essa experiência de competição pode facilmente se tornar destrutiva, tanto psicologicamente como profissionalmente. Pois, e percebo isso, e acho que faz muito sentido, digamos assim. Para mim isto faz muito sentido, porque eu acho que os concursos, falando agora de concursos, eu acho que eles podem ser super benéficos, porque podem incentivar-te a estudar muito, a atingir outro nível, não é? Outro patamar de domínio técnico, de domínio musical. Está envolvida uma certa superação, não é? Dos teus próprios limites, e isso não tem que ser uma coisa má. Aliás, acho que até é uma coisa boa. Depois, por outro lado, é um objetivo com um prazo, não é? Então, muitas vezes tu acabas por alcançar coisas que se calhar tu pensavas que ias demorar, sei lá, 1 ano, acabas por fazê-lo em muitíssimo menos tempo, porque aquele é o prazo, e naquele dia as coisas têm que estar prontas. Mas se as coisas não estiverem prontas, não interessa, porque tenho a certeza que já deste um grande avanço, não é? Precisamente. Estimulando também a individualidade, uma vez que quando tu estás num concurso e tens, às vezes tocas a mesma peça, não é? Às vezes concorres com a mesma peça e estás a ver 5, 6, 7, 10, 15 concorrentes a tocar a mesmíssima peça. Tens que criar interpretação, uma própria interpretação que sim, que te faça destacar, não é?
exatamente. Exato. Mas pronto, para terminar o meu raciocínio de há bocado, se por um lado tem estes lados, estes pontos positivos, também tem o lado negativo, que na minha opinião seria, ok, participar num concurso sim, e a partir de uma certa altura nós também sabemos que há muitas pessoas que encaram o concurso como isso é a meta final, ganhar o concurso é a meta, mas para um aluno talvez isso não seja a melhor abordagem, porque ganhar o concurso é uma coisa que não está nas tuas mãos. Há imensos fatores externos, e isso sim pode causar imensa frustração no caso de não conseguires. Pois, não é? Mais está. ainda Pode se tu até achares que fizeste o teu melhor. Desculpa, Sónia, falei pode ser bastante destrutivo. Não, estou só a acompanhar-te. Não, absolutamente. E também às tantas é tipo, o teu objetivo é só ganhar, não é? Isso pode também fazer com que fiques com uma atitude, não é? E tenhas comportamentos que acabam por muitas vezes já começar a cair assim no pouco moral ou pouco ético, não é? Porque se o teu objetivo for só ganhar, é preciso ter calma, não é? Para ganhar sim, mas não podemos passar por cima dos outros, não é? Ou tu tens uma vida além dos concursos, portanto, sim, acho que temos sempre que fazer sacrifícios para atingir grandes coisas, mas também é preciso ter calma. Até que ponto é que é saudável aquilo que nós estamos a abdicar e até que ponto é que esse nosso esforço e dedicação são saudáveis e a partir de onde é que isso começa a ser, se calhar, já um bocadinho obsessivo. Não sei. Isso é complicado. Muitas vezes tem a ver com o mindset que tu tens quando participas nos concursos, não é? No fundo, se tu esperares competir não pela vitória, mas sobretudo pela vontade de crescer artisticamente, não é? Performativamente, pessoalmente, aliás, cresce em muitas áreas. Sim. É um mindset que te protege um pouco mais dessas nuances menos boas. Sim, e vais a sítios, não é? Tipo, atenção, os concursos podem abrir imensas portas, porque tu tocas para pessoas que se calhar em nenhuma outra circunstância ias poder tocar para elas. Certo. Elas ficam a conhecer-te, tu vais conhecer sítios. Portanto, projeção, não é? Estás a falar da projeção, exato. Estás a falar de uma maior da abrangência. Um maior envolvimento, sabes? Um maior envolvimento no mundo da música. Mais experiências também, não é? Mais experiência, absolutamente. E também em alguma parte, eu acho que pode ser positivo na medida em que te ajuda um bocadinho a perceber aonde é que tu andas. Estás a ver, tipo, num contexto musical, nacional ou internacional, aonde é que eu me posiciono? Isso não tem que ser necessariamente mau, tipo do género, eu sou, sei lá, 23º no ranking nacional. Não é isso. Mas tu consegues perceber aonde é que estou, o que é que dá para fazer mais, quanto mais é que quero atingir aquele patamar, o que é que eu terei que fazer para lá chegar. Isso é bom, não é? Porque se nós estivermos sempre fechados também na nossa própria bolha, podemos ser os reis da nossa bolha e depois vamos para o mundo real e somos um zero à esquerda. E isso também é preciso ter um pouco de noção, não é? De onde é que andamos. Não é? Sem que isso depois ficamos do estilo, sou uma porcaria, não faço nada de jeito, o que é que eu estou aqui a fazer? Devia desistir. Calma, não é isso. Mas é importante também perceber onde é que andas. Acho que é ótimo para ti ter noção. Aqui há uma semana atrás, num congresso organizado pela Orfeu, estava o Filipe Melo, que falava sobre a questão toda a questão da produção, de como criar uma narrativa, etc. E fez várias comparações com a música também, e pronto, ele que é um artista multidisciplinar. E ele falou sobre a inveja boa, aquela inveja que te dá para teres sobre alguém e que alguém que está a fazer coisas tão incríveis e de uma forma tão extraordinária que te leva a ti própria também a querer fazer. Portanto, como se fosse... Ele até fala que é tipo como se fosse um alarme. Tipo, eu devia estar a fazer aquilo. Eu
eu poderia estar a fazer aquilo. Eu não lhe chamo inveja, mas admiração. Eu acho que aí... Era isso que eu ia dizer. Tipo, inspiração, foi a palavra que eu me lembrei. Não. Não, isso é muito verdade, É aquele tipo de competição que gera a tal excelência, a tal motivação. Muitas vezes a cooperação, não é? E a colaboração. Sim. Sim. Concordo absolutamente. E olha, pegando um bocadinho nisso, realmente eu acho que isso é um ponto importantíssimo, é mesmo não deixar que os concursos matem as colaborações, matem a cooperação, porque eu acho que isso é um perigo dos concursos também, é que muitas vezes cria-se uma rivalidade entre concorrentes, entre classes, entre países, que acaba por depois os coitados dos músicos. E não sei se a música se aplica assim tanto. Sei que, por exemplo, no xadrez isso acontecia muito, talvez mais para trás, não é? Em que tu tens um jogador russo e um jogador americano e, inclusivamente... Ai, que chatice, olha, não me lembro de quem é que eram os jogadores. Mas o americano foi o presidente da América na altura que foi ter com ele e disse, tipo, tu ganha esse jogo, porque aquilo significava muito mais do que ganhar um mero, entre aspas, jogo de xadrez. Era já uma rivalidade entre nações. Ui. Não estou a dizer que na música isso vai acontecer dessa forma. Isso não vai acontecer mas isso não deixa forma. de ser um perigo. Não deixa de ser um perigo, estás a ver? Não vai acontecer dessa forma, mas pode acontecer de outras. É um nível mais baixo, estás a ver? Acho que não estamos propriamente a falar tipo do presidente dos Estados Unidos, mas... Sim, mas estamos a falar do professor, por exemplo. Pois, exatamente. E olha, deixa-me apontar aqui também, salientar um outro ponto, que eu já discuti este tema inúmeras vezes com o Zé Valente, de acordeão. Pronto, lamento para todos os que não são acordeonistas, mas talvez até se possam rever um pouco nisto, que falávamos que, especialmente no mundo do acordeão, e certamente que se aplica a outros instrumentos, os concursos não são propriamente promotores de uma carreira como concertista. Talvez noutros instrumentos sejam, como por exemplo o piano, como por exemplo o clarinete, como por exemplo o violoncelo, porque têm grandes competições internacionais que os põem num circuito que, por exemplo, as competições de acordeão não têm acesso, não estão a esse nível. Certo, é verdade. E é preciso às vezes perceber isso, porque é bom tu ires aos concursos por tudo aquilo que nós acabámos de falar, mas às vezes aquela expectativa que nós temos de que ir àquele concurso vai ser mega promotor da nossa carreira profissional, alguns instrumentos será, em algumas competições será, mas noutras não é. É uma expectativa um bocado vã de que isso vai acontecer. É ilusório no fundo, não é? Um bocadito, não é? Vais iludido, porque também há outra coisa que sinto isso pessoalmente, não é? E tu sabes que eu fui a muitos concursos, e a questão é que isso não faz de ti um melhor músico, nem mais competitivo, nem mais competente, nem mesmo mais competitivo no mercado de trabalho, porque depois eu sinto que aquilo que é expectável, aquilo que é esperado de ti num concurso, ou seja, o tipo de performance, o tipo de repertório e o tipo de preparação que estão por trás de um concurso, em quase nada são similares à vida real. Percebes? Tipo, tu na vida real não tens aquele tempo todo para te preparar para um concurso. Para uma performance normalmente. Certo. As coisas acontecem tipo muito mais rápido. O tipo de competências que tu desenvolves, e eu estou a falar aqui de competições no mundo clássico, que é aquele que eu conheço, na verdade não é isso que depois tu precisas no teu dia-a-dia, ou não, talvez não tanto. Estás a perceber o que eu estou a dizer? É verdade. Mas... Desculpa se fui um bocado confusa. Não, eu percebi. Achas que se criam condições que em mais momentos nenhum na tua vida real, à exceção desses concursos, tu terás para preparar uma peça ou preparar aquele repertório todo?
Exatamente, mas tipo, diz-me quantas pessoas neste momento que tu conheces que tenham ido a concursos, que tenham preparado aquele programa e durante 2 ou 3 anos rodaram aquele programa em concursos, quantas pessoas têm essa vida profissional? É uma minoria. Quer dizer, digo eu agora, sem nenhum dado concreto para dizer isto, mas tipo... Sim, pelo menos na nossa área, sim, é verdade. Exatamente, tu tens alguns acordeonistas, alguns músicos solistas que montam esse programa e fazem uma temporada, para o número de participantes é residual esse resultado, esse número de pessoas que vivem assim, não é? Eu não estou a dizer que uma coisa tira o lugar à outra, nem estou a dizer que uma é melhor que a outra, só estou a achar que também um pouco daquilo que foi a minha experiência, ires a muitos concursos não faz de ti nem um melhor músico, nem mais apto para aquilo que depois é verdadeiramente a vida profissional em música. Percebes? Certo, percebo perfeitamente. Por outro lado, sinto um pouco isso. Por outro lado, também te permite desenvolveres a capacidade de tocares sob pressão, de uma forma que não é tão fácil assim teres aquele ambiente. E depois também saberes, portanto, essa questão da pressão é ótima para o teu desenvolvimento, para a tua formação. Depois também reconheceres o sucesso e o fracasso da tua performance e aprenderes com isso. Saberes lidar com isso, saberes lidar com o feedback do júri, ou das pessoas, ou do teu próprio professor. E há um estudo que fizeram, há vários estudos, não é sobre isso, eu encontrei imensas coisas, mas um deles realmente, eu tenho aqui Journal of Experimental Social Psychology, nem sei onde é que é. Pronto, não interessa. Crianças que se envolvem em atividades competitivas, isto é importante, apresentam maior prazer e motivação do que aqueles que não estão envolvidos em atividades competitivas. Olha, incrível. Ok, portanto, para além disso, para além de mais motivadas, também têm mais altos níveis de criatividade, perseverança e autoestima. Boa. Ou seja, uma dose de competitividade ao participar numa competição, a dose de criatividade numa competição de um instrumento, de piano, de violino, etc., pode levar-te a desenvolveres outro tipo de áreas na tua vida. A questão desta questão da criatividade. Alguma resiliência também, não é? Claro. Tipo, seja a nível da preparação, seja durante a coisa. Eu acho que também há aqui uma dose de preparação para a vida que te faz bem, não é? Tipo, exatamente. Há uma certa competição, adversidades, pronto. Sim, a autoeficácia, que também a autoeficácia. A crença que nós próprios temos das nossas próprias capacidades, disso que está exato, que vamos conseguir, não é? Que vamos conseguir fazer. Exatamente. Não, isso é muito verdade. Acho que isso aí depois também cabe um bocadinho ao professor gerir, até um certo ponto, para perceber se o aluno que tem à frente vai beneficiar mais ou menos de uma participação num concurso, não é? Porque acima de tudo tu tens que ir bem preparado. Tipo, ir lá passar tempo pode ser só uma experiência horrível, mais nada. Sim. Portanto, acho que isso também é importante. Mas também assim, verdade seja dita, tipo, na vida há muitas competições a muitos níveis e às vezes uma simples competição entre irmãos, pela atenção do pai ou da mãe. Sim, portanto, começamos logo por aí, né? Sim. E depois, portanto, a competição não é mau. No teu dia-a-dia, a competição do mercado leva-te a preços mais baixos, a serviços com melhor qualidade, a produtos com melhor qualidade, mais produtividade, sei lá, a competição na Assembleia, no Governo, cria-te uma democracia muito mais estruturada, por causa da questão do debate, da responsabilidade que isso é. Portanto, competição, estamos todos rodeados de competição e acho que a sociedade também beneficia com esse tipo de interação. A verdade é essa. Exato. E leva-nos a inovar. Aprender, não é? Exatamente. Isso. Exatamente. Eu concordo. Eu acho que no meio disto tudo, Sónia, só sinto que há uma coisa que nós ainda não respondemos.
bem, isto também é um bocado presunçoso, certamente que há imensas coisas a que nós não respondemos, mas uma que me vem à cabeça, é isso que eu queria dizer, que nós não respondemos, que tem a ver com competição em arte. Então, mas o que é que está a ser comparado? As pessoas estão a competir e estão a ser avaliadas, mas é o quê? O que é que pesa mais? É a parte técnica? É a expressiva? É o balanço das duas? Mas e como é que tu consegues assegurar que é o balanço das duas? Estás a perceber o que eu estou a dizer? Percebo perfeitamente. É mais simples para mim acreditar numa avaliação justa quando se trata de domínio técnico, de capacidade de execução técnica. Mas a questão da musicalidade, da expressão do talento artístico, do talento no sentido da sensibilidade artística, são coisas tão pessoais e tão... no fundo depende muito de quem está a tocar, de quem está a receber, é arte, não é um jogo de xadrez em que um ganha. Sim, não é mensurável, não é assim tão mensurável, pelo menos. Notas certas ou notas erradas, sim, pá, não é? Tipo, ou foi certo ou foi errado. Há uma grande... Exatamente. Pronto. Exatamente. Não há certo nem errado, é isso. Há uma grande subjetividade de quem ouve, de quem... Eu acho que é difícil, e também te digo uma coisa, eu cada vez que o tempo passa, e agora vou, tipo, sinceramente, da minha parte é a minha última intervenção, assim já mesmo para terminarmos, mas há determinadas coisas que conforme o tempo vai passando eu vou pensando, realmente, sem ofensa para os parvos, só um parvo é que vai aceitar determinados não digo objetivos, mas determinadas tarefas, sabes? Ainda seria falava sobre isso e depois a minha mãe até disse que tinha uma colega que dizia que chegar a ministro é chegar à mais alta das incompetências. Só que eu penso, quem é que no seu perfeito juízo acha que é capaz de ter aos seus ombros um ministério? Neste caso, quem é que no seu perfeito juízo acha que pode ser júri de uma competição? Estás a perceber? É megalómano, na minha cabeça é megalómano. Eu penso, tipo, eu nunca aceitaria isso, porque eu acho que não teria competência para o fazer, estás a perceber? É tão maior do que nós. O que é que estamos ali a fazer? Estás a perceber? É muito ingrato também para quem é júri e... por isso é que há uma mesa de júris, não é? De várias sensibilidades ali que se misturam. Mas... E até digo mais, Sónia, até te digo mais uma cena, que isso aí eu acho que é absurdo. É a própria estrutura dos concursos, sabes? Ninguém consegue estar aquelas horas todas a ouvir música e avaliar o primeiro, o candidato do meio e o último com a mesma precisão, com a mesma clareza de mente, com a mesma, espera-se, neutralidade. É impossível. Não. É impossível. Aliás, até eu já não sei, eu não encontrei esse estudo, mas um professor meu uma vez disse-me, vou tentar não dizer nenhuma mentira, que era em função da hora a que acontecem julgamentos, as sentenças são mais ou menos agressivas, não é a palavra certa, mas estás a perceber? Do estilo, antes do almoço, pessoas que estão com fome dão sentenças mais duras. Depois do almoço, as pessoas normalmente estão mais tranquilas e são mais benevolentes era a palavra. Sentenças mais benevolentes depois do almoço. Mais ou menos benevolentes em função da hora, era isso que eu queria dizer há bocadinho. Epá, isto também acho que é uma boa noção de se ter na cabeça quando se for tocar a um concurso, não é? Porque, olha, não sabemos se isto agora estou a ridicularizar, não sabemos se o júri está com fome, mas o que é certo é que há tantas coisas que vão influenciar, não é? Ele dormiu bem? Está chateado com a vida? Sim. Da mesma forma que estamos a falar mais de concursos, mas da mesma forma que na tua vida real também, o teu colega fez aquilo, não sabes em que condições é que ele fez aquilo, não sabes como é que ele conseguiu, o que é que ele fez para lá chegar. O melhor é tu deixaste inspirar por isso. E falava com uma aluna mesmo agora sobre este nosso episódio e ela disse-me que a competição melhor seria a competição interior.
a nossa competição interior. Se calhar parte tudo Que por aí. também é preciso saber dosear e eventualmente desligar, não é? Eu acho, porque senão também entras ali num circuito que pode não ser muito fixe. Claro. Eu acho que é como em todas, no fundo. É deixar-te inspirar pelos outros e por ti própria também, no fundo. Sim, exatamente. Pronto, chegamos ao fim e não temos nenhuma conclusão, como dizíamos no início, não é? É isso mesmo. Fica agora ao vosso critério, Mish. Fica ao vosso critério perceber se são mais contra, se são mais a favor, em que contextos é que são mais contra ou mais a favor de competição. Ou se estão e também assim, ou se estão assim como nós também que... confusas. Yeah. Nem uma questão de confusão, na verdade, é uma questão de é difícil tomar uma posição em relação a este assunto. É isso. Não é? E também não temos. Ninguém é obrigado a tomar nenhuma posição. Pronto, mas olha, espero que tenha sido informativo. Foi fixe, gostei. Eu também, Sónia, gostei de falar contigo. Gosto sempre. Então vá, malta, até ao próximo episódio. Beijinhos! Beijinhos!